Pessoal, tudo bem? Aqui é a Juliana, da Universidade Previsível. Hoje eu estou aqui com a Carolina Dili, da Dili Tech, e ela vai falar um pouquinho sobre como que foi a experiência na participação do programa de aceleração e como que a Universidade Previsível ajudou aí a fazer um case de sucesso em uma empresa de TI que ela estava elaborando um projeto. Carolina, muito obrigada pela participação, muito obrigada pela disponibilidade. Eu queria que você contasse um pouquinho mais, então, de você, um pouquinho mais da empresa de TI, né? Eu sei que a gente não pode falar muitos nomes também, mas vale a gente falar um pouquinho sobre como que era essa empresa, para a gente entender e até mostrar para o pessoal como que foi essa superação desses desafios. Tá ótimo. Bem, eu que agradeço a oportunidade, né, Ju? É um prazer estar aqui, é uma satisfação. Vou falar um pouquinho de mim e do meu trabalho. Eu sou formada em economia, eu sou economista e sempre atuei, me especializei na área de marketing e vendas. Eu sempre trabalhei na área de marketing com foco em geração de negócios. Isso não quer dizer que eu não trabalhava brand, não trabalhava institucional, mas o grande foco era gerar novas receitas através de novos clientes e completar essa cadeia. Só que isso antes, na minha percepção, antes de conhecer a Universidade Previsível, não era uma coisa que tinha uma sequência tão lógica. A metodologia não era tão, vamos dizer, uma sequência tão organizada, né? Então, quando eu conheci a metodologia, foi através do primeiro livro do Aaron, e eu tive também uma oportunidade, através de um parceiro de Big Data, de assistir uma palestra dele ao vivo em Florianópolis. E aí eu falei, gente, e esse é o ponto que eu estava precisando para que essa sequência que eu acredito, que eu trabalho, ela vai fazer muito mais sentido. Então, foi aí que eu fui buscando a Universidade Previsível. No primeiro momento, acabou que, por alguns motivos, eu não consegui fazer o curso com vocês. E aí, eu tive essa oportunidade no segundo momento, onde a gente fez esse trabalho de aceleração. Então, o que eu fiz? Eu tenho essa empresa, já tenho essa empresa há mais de 5 anos. É uma empresa em que eu presto serviço para outras empresas. Então, eu trabalho com B2B em vários tamanhos, aonde eu trabalho na prática, mas na prática mesmo, não é só na teoria. Então, eu vou lá, eu sento com os profissionais, a gente faz junto, até que o ritmo aconteça. A gente faz junto essa integração efetiva de marketing e vendas, buscando sempre esse objetivo. Crescimento de receita, crescimento de novos clientes, upgrade ou upselling dos clientes e crescimento de market share. Bem, essa empresa que a gente está falando, que foi um case muito relevante, é uma empresa que atua no segmento de tecnologia, é uma empresa de médio porte, ela tem 2 áreas de atuação, mas a gente atuou principalmente na área de produção de software. Essa área trabalhava 100% com as vendas consultivas. Então, era o próprio vendedor prospectando, fazendo todas as etapas de prospecção. Esse produto ele tinha várias ofertas, ou seja, vários segmentos de indústrias para serem atuadas. Mas o projeto que a gente pegou até para testar, fazer como piloto, fazer com que ele crescesse, foi um segmento muito específico de atuação. Então, com esse segmento bem definido, a gente criou todas as estratégias baseadas nos conceitos da Universidade Previsível. Então, a empresa já tinha um trabalho maior de inbound marketing. Então, a gente focou esse trabalho de inbound marketing para gerar mais leads e montamos toda a estrutura do outbound, né? Então, nós criamos listas para quem a gente iria ligar uma vez que o segmento já estava pronto. A gente criou valor agregados para a oferta. A gente criou todo o discurso para esse segmento, a gente conhecia muito bem a dor do segmento. Esse segmento tinha algumas coisas de legislação que ele também precisava atuar. Então, a gente uniu todo esse conhecimento do mercado com a necessidade do segmento e começamos a atuar, fazendo todo esse trabalho de qualificação de leads que vinha do inbound e essa prospecção segmentada, bem direcionada com o outbound. O trabalho outbound é o que eu sempre falo, é um trabalho hard, né? A pessoa tem que ser empreendedora, tem que ser caçadora,
e eu falo muito, a gente tem duas atividades ou duas atuações no trabalho de SDR. Uma atuação que é muito clara, que é o momento da prospecção, e uma atuação muito clara, que é o pré-vendas. Não quer dizer que no mesmo momento, na mesma contato, na mesma ligação, não vá se fazer os dois, mas o SDR tem que ter muita clareza dessas duas atuações, né? E a partir disso, a gente foi, então, desenvolvendo todo o trabalho e criando o mindset em toda a equipe, principalmente de SDR, que a principal atividade deles eram duas: gerar leads e gerar novas oportunidades de negócio. Então, com base nisso, a gente foi evoluindo, conseguimos trazer leads em volume, evoluímos para o closer, onde a gente também trabalhou o closer, com a apresentação de produto, desenvolvimento e fechamento. Após esse fechamento, a gente estruturou todo o formato de onboarder. Essa empresa, ela já tinha um processo de onboarder, mas completamente deslocado desse processo, desse mecanismo. Então, o que a gente percebia? Que o time do onboarder estava muito diferente do time que a área comercial conversou. Nesse momento, o cliente falava assim, enquanto eu era um lead, né, no primeiro momento um prospect, depois um lead e um possível cliente, a atenção era 100%. Depois que eu dei o ok, que o processo está em contrato, etc., eu deixei de ser, eu não tenho mais ninguém tomando conta de mim. Então, a gente falou, não, essa passada de bastão, ela não pode acontecer dessa forma. Então, foi aí que nós criamos um onboarding integrado com o processo do closing. Então, isso fazia todo sentido na hora desse mecanismo da venda. Então, nós fizemos assim, a partir do momento que o cliente dá um ok formal, mas tem a parte burocrática do contrato, o onboarder já entra em contato fazendo um pré-agendamento, pré-conhecimento de infra, pré-conhecimento de vários, vamos dizer, requisitos para implantação. Então, o cliente não se sentia, nesse momento, com uma quebra de atenção. E a gente acha que não, mas isso gera indicação, isso gera satisfação, e isso vai impactar, no segundo momento, lá no CS, no sucesso do cliente. Então, a gente começar a passar esse bastão de forma muito organizada, eu acho que foi um dos sucessos também que nós tivemos. Aí, no segundo momento, então, após o onboard bem estruturado, que a gente definiu o SLA, que nós criamos todos os requisitos do onboard, fazendo parte desse mecanismo, como um atendimento real ao cliente, a gente, então, passava o bastão após 45 dias, que ele ficava sobre a gestão do onboard, a gente passava para o CS. O CS dali começava todo um trabalho de tirar dúvidas, de relacionamento, de aproximação, de geração de mais conteúdo para trazer mais relevância para aquela dor, problema. Se o problema estava sendo realmente resolvido com a solução proposta lá no início com marketing, com o SDR. Então, ele acabava de fazer o fechamento da venda antes de começar a fazer relacionamento ou tentativas de cross-selling ou upselling. Bem, esse processo antes, ele era muito desconectado da metodologia da Universidade Previsível. Então, depois que a gente fez todo esse processo conectado, a gente percebeu uma maior unidade, uma maior satisfação do cliente, e quando a gente fazia cases e demonstrava para algum cliente cases, ele entendia essa lógica do processo, então ele se sentia muito mais seguro para a tomada de decisão. Então, o mindset, né, ele acabou vindo lá de marketing, lá de pré-venda, né? O que estruturando essa área e levando sucesso para o cliente desde o primeiro contato. Sem dúvida, desde o primeiro contato. E muito importante que eu falo o SDR, além de ele ter essas duas atividades muito claras, que é gerar leads, gerar novos negócios, ele é um gerador de posicionamento do produto e da empresa nessa prospecção. Então, o mindset do SDR tem que ser muito bem trabalhado. Ele é uma pessoa-chave dentro desse processo. E dependendo do tipo do produto ou da solução que você vai oferecer, você vai falar com altos níveis dentro da instituição. Então, é a imagem também, da sua imagem, que você tem que saber se posicionar para conseguir falar com vários níveis dentro da instituição, né?
Então, assim, até para que você faça as cadências de e-mail, as cadências de follow-up, se você não tiver uma mentalidade, uma visão do que você está entregando como um todo, a segurança do que você está entregando, essa venda, essa primeira prospecção, ela vai ser sempre frágil, porque o SDR vai ter sempre uma visão muito míope da operação. E ele precisa ter segurança nessa visão para que até o tom de voz dele, na hora que ele está trabalhando esse processo de problema-solução, ele tenha segurança para falar. Perfeito. E como, Carol, como que a Universidade Previsível te auxiliou, né, te ajudou a construir esse processo, a gerar esse mindset aí desde a pré-venda? Como que foi essa parceria? Olha, assim, eu falo que foi 100% de eficiência necessária, porque, igual eu te falei, antes a gente tinha esse conhecimento deslocado. Então, a partir do momento que eu fiz os cursos com vocês, principalmente o curso de aceleração, a gente entra muito mais no detalhe de cada etapa, entende principalmente essa passada de bastão e pega, assim, detalhes, feelings que vocês passam durante o processo que fazem toda a diferença dentro da operação, dentro da atividade. Então, eu acho que, assim, conhecer a metodologia junto com a Universidade Previsível, fazer o curso com vocês e vendo cada aula, cada dica, cada processo nas aulas, realmente trouxe um diferencial para que a gente pudesse acelerar as atividades. Legal. E para a gente fechar, que tá pensando em como que isso gerou possíveis resultados, né? O que você viu de melhoria ou até mesmo de resultados concretos? Como que foi isso? Foi muito efetivo. A gente mediu nesse projeto, que foi de março a setembro de 2019, a gente pôde perceber assim, primeiro, criou-se uma máquina de vendas naturalmente. Né? Então, o crescimento das vendas e a escala da venda, ela aconteceu de uma forma eficiente, mas natural. Então, eu percebo que a mudança desse mindset, ela foi importante porque a prática aconteceu. Os números foram assim, saímos de um número nos primeiros meses, pequenos, óbvio, para um número cada vez mais crescente, porque você começa a ter escala. E esse projeto nosso, nesse período, o que foi gerado de novos clientes, principalmente de novas receitas, foi muito maior, se eu não me engano, foi de 2 a 3 vezes maior do que foi vendido no ano anterior. Ou seja, em poucos meses, você conseguiu um resultado muito superior ao ano anterior, onde a venda era 100% consultiva. Eu não digo que a venda consultiva não tenha resultado, porque depende do problema, depende da solução. Mas, nesse caso, uma venda SaaS com uma oferta muito bem definida, com um público muito bem definido, é uma oferta que ganha escala, ela tem possibilidade de entrar nesse mecanismo de máquina de vendas, né? Então, assim, para a empresa, o resultado financeiro, o ganho de produtividade de cada profissional, o custo de aquisição de cliente, o que trouxe de resultado de contratos SaaS ao longo do período, onde a gente pode fazer um backlog dessa operação, foi extraordinário. Foi extraordinário. Como que você vê essa experiência que você passou, né? O que te trouxe de conhecimento, até profissional, pessoal, né? Como que você se vê hoje, depois de ter passado dessa jornada? O que mudou até no teu próprio mindset, no teu conhecimento? Olha, assim, eu te falo que é um marco, assim, é uma mudança mesmo muito grande, sabe? Você passar a ter conhecimento e metodologia de um processo que você sabe que vai dar resultado. Então, eu realmente passei a ter um marco na minha carreira através desse projeto. Eu passei a ter muito mais segurança no que eu estou fazendo, porque eu estou seguindo uma metodologia que é testada e orientada. E, assim, eu acho que eu mudei de patamar, sabe? Tanto como profissional e a minha empresa, como nesse processo de uma consultoria prática que eu pego na mão e, assim, eu chego para as pessoas e falo, pode acreditar, vai funcionar. Já foi várias vezes testado. O que precisa ter é disciplina. Então, vamos ter disciplina no projeto, vamos ter disciplina no processo, porque é um processo que dá certo. Claro que você vai ajustar de uma solução para outra, mas isso te dá uma certa garantia.
eu falo com muita propriedade a partir desse momento, depois dessa virada desse projeto. E isso, para mim, foi muito grandioso, assim, enquanto profissional, sabe? Eu tenho muita satisfação. Então, eu tenho que agradecer muito à Universidade Previsível, o William Ross, realmente fez uma mudança aí na minha vida profissional. E, Carol, para quem está procurando ou passando pelos mesmos desafios que você passou com esse projeto, o que você diria de dicas ou de orientações? Tá. Eu diria assim, para a gente nunca fazer nenhuma mudança radical, né? Então, se você tem uma equipe tradicional, convencional, consultiva, não elimine a sua equipe e tente montar uma equipe 100% de inside sales. Mas faça isso de forma progressiva, talvez mantendo as duas equipes e procurando técnica, procurando conhecimento de quem tem, procurando conhecimento de metodologias, de técnicas, de testes, de cases, para que você possa estruturar um novo modelo realmente a partir de algo conhecido e testado. E aí, assim, minha sugestão é que realmente procurem vocês, procurem a Universidade Previsível, façam os cursos, seguem a disciplina da metodologia, seguem a disciplina durante o curso, porque você vai minimizar problemas, minimizar erros, porque já é um estudo de metodologia conhecido e dominado por vocês, né? Então, a gente sabe que toda solução, todo projeto novo, ele vai ter seu ciclo lá de crescimento, seu ciclo de aprendizado. Se você pode minimizar isso com metodologia, com conhecimento, por que não? Então, assim, eu falo por mim, enquanto profissional, enquanto empresa de consultoria, eu recomendo que se procure a Universidade de Previsível para conhecer um projeto de sucesso.